Você sabia que nasce alimento nas calçadas da cidade? Pois é, pode parecer estranho eu falar assim, né? Mas sabe tudo aquilo que a gente chama de mato, praga, plantas daninhas, que arranca tudo das frestas do concreto, das paredes, dos telhados, até às vezes aí num vasinho que você tem em casa, na sua horta? Pois é, sabia que 80% disso são espécies comestíveis? São plantas que a gente poderia aproveitar nutricionalmente? Bastava só a gente observar um pouquinho mais, né? É com essa reflexão que eu começo hoje mais um episódio da série Os 12 Princípios da Permacultura, um princípio por semana, porque hoje a gente vai falar de observar, com o princípio 1, observe e interaja. Bom, antes de falar desse princípio, eu queria lembrar que esses 12 princípios de planejamento da permacultura, eles são universais, eles podem ser aplicados em qualquer espaço, em qualquer lugar. Mas é claro que alguns métodos de utilização vão variar de acordo com o espaço que você está e com a situação também. Mas a gente pode aplicar em qualquer lugar. Bom, vamos começar então hoje falando sobre o princípio 1, que o próprio nome já fala. Vamos observar antes de interagir. Antes de mais nada, a primeira coisa, seja aí na sua casa ou quem está num terreno querendo começar alguma coisa, a primeira ação é a gente parar e observar. Porque o mundo natural, ele tem muitas informações, né? A gente pode ler como um livro tudo o que acontece à nossa volta, observar quem são os seres que vivem com a gente naquele espaço, como são as pessoas, como é a biodiversidade, que plantas nascem ali, como é o caminho do sol, como é o vento. Tudo isso traz muitas informações para a gente começar a planejar depois que a gente observar tudo isso. Isso é o que a gente chama também de leitura de paisagem, que se baseia justamente no observar. Infelizmente, a gente deixou de observar muito na nossa sociedade, né? A gente vive de uma forma muito cartesiana, separa tudo, segrega muito, e na verdade a permacultura propõe que a gente consiga entender as conexões desses espaços, assim como a natureza faz, né? E a natureza está aí funcionando e se adaptando e evoluindo há milhões de anos para gerar esses sistemas que são abundantes e resilientes. Então a gente tem aí uma grande professora, né, que é a natureza, que é o reino vegetal, o reino animal, todas essas interações, para que a gente observe antes e depois traga essa projeção, né, para o nosso ambiente planejado. Bom, o princípio 1, observe e interaja, ele é representado por esse desenho que eu vou mostrar agora. Esse desenho pode significar uma pessoa árvore, né? Um ser árvore, um arborecer, e também esse buraquinho no meio da árvore representar um buraco de fechadura pelo qual, através da natureza, a gente pode enxergar soluções mais eficazes para os nossos problemas atuais, sociais e ambientais. Então, quanto mais a gente praticar essa observação, fazer esse exercício, a gente vai criar experiência para conseguir intervir de uma forma mais consciente nesses ambientes, nesses espaços já existentes. E mesmo quando a gente for começar a partir do nada, né, a construir alguma coisa ali. Claro que já vai ter uma série de informações nesse espaço para a gente começar, então, a construir. Eu gosto muito de contar uma história nas aulas, que é de um agricultor que observa muito o ecossistema natural antes de fazer qualquer intervenção. Por isso ele sempre tem um sucesso muito grande em toda a sua produção, porque ele já entende como são as conexões da natureza e não precisa intervir tanto assim, deixando o curso seguir da forma como ele realmente é, fazendo mínimas intervenções. Bom, ele, além de muitas outras culturas, é um produtor de cacau no sul da Bahia. Lá é uma região onde se planta muito cacau e tem uma história bem legal, que é sobre uma época que as antas começaram a invadir as plantações e comer todos os frutos dos cacaueiros que ficavam na parte de baixo, né? Muitos desses produtores começaram, antes de observar qualquer ação ali, começaram a matar os animais ou afugentar os animais de lá. O único que não fez isso, que é esse agricultor que observa muito o ambiente à sua volta antes de interferir, só observou e entendeu que a anta devia ter algum papel ali naquele momento, mas que ele não sabia qual era. Passou um tempo, passaram-se alguns meses, todos os produtores que afugentaram a anta das suas plantações tiveram problema com aquele fungo, o famoso fungo vassoura de bruxa, e perderam grande parte da produção.
O único que não teve foi esse agricultor que observa tanto a natureza, porque o que as antas estavam fazendo? Comendo os frutos que estavam embaixo, então quando chovia e os pinguinhos iam respingar, né, naqueles frutos que estavam mais na parte de baixo, como a anta tirou eles não respingavam. E aí nas plantações que isso aconteceu, acabou que esse fungo que ficava no solo contaminou a árvore toda. Então tá aí um exemplo, né, muito legal de como a gente precisa observar o espaço primeiro antes de interagir. Bom, eu proponho então para você começar a aplicar esse princípio 1, observe e interaja aí na sua casa, que você comece a observar o seu espaço. Se você quer começar uma horta, por exemplo, na varanda do seu apartamento ou no seu quintal, primeiro comece a observar o caminho que o sol faz. Observa que face que você tá, onde é o norte aí na sua casa, né? Porque a face norte vai ser aqui tomar mais sol, e quando a gente fala de produção de alimentos de horta, a gente precisa ter no mínimo 4 horas de luz solar por dia. Então, primeiro faça essa observação antes de começar qualquer ação no lugar. Observa também como que é o vento na sua região, observa que animais estão presentes ali, o que você consegue ver da sua janela. E se você já tem uma horta, comece a observar essas plantinhas espontâneas que nascem. Reconhece elas, se conecte com elas, entenda quem elas são, para que elas servem, e você vai descobrir um outro universo. Muitas vezes plantas que são bem mais nutritivas do que aquelas que das culturas que você está plantando, que você gosta, né? Mas às vezes a gente pode aprender que existem outras plantas muito saborosas e nutritivas que a gente também pode consumir. Sugestão para que vocês observem o espaço onde vocês estão. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente construiu a horta aqui no Arborecer, que é um princípio da observação também, né? Um princípio de observar e interagir. Aqui a gente tem muitas árvores, eu vou mostrar para vocês. São árvores muito antigas, esse é um famoso abacateiro aqui do nosso espaço, que inclusive está produzindo, olha lá, muitos frutos. Ali tem uma cereja do Rio Grande. Então lá embaixo tem muita sombra, né? A gente não conseguiria produzir alimentos, a gente precisou trazer recipientes aqui para a horta na laje para conseguir então uma quantidade de luz suficiente para produzir comida, né? Bom, pessoal, então é isso. Vamos observar antes de interagir, começar a entender onde a gente está, para que a gente consiga ter mais eficiência no que a gente for construir a partir de agora. A revolução do planejamento e das ações no qual a permacultura está inserida só faz sentido quando nos reconecta com os mistérios da vida. E isso se dá a partir da observação e da interação. Então, espero que vocês observem muito aí antes de interagir. E semana que vem a gente vai estar com o princípio 2, capte e armazene energia. E aí a gente vai começar a entender como que a gente pode, então, intervir no nosso espaço. Então, até semana que vem, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e receber as notificações das próximas semanas. Até mais!